que ela tem que tentar colocar na cabeça dela, que é o exercício em si. Então eu vou apresentar o que é uma coisa mais básica da musculação, o que é um exercício, o que é um movimento da musculação. O que é uma breve apresentação, não sei se todos me conhecem, só para baixo vai. Então, meu nome é Thiago Franco, eu trabalho com musculação desde 2003, me formei na UniFMU em 2007, terminei a pós-graduação em 2010 e hoje, não porque eu quis, nem porque eu corri atrás disso, eu acabei me tornando uma referência na musculação, devido à rede social ter crescido muito, devido a ter um primo famoso, eu tenho um primo, Felipe Franco, ele é um atleta, ele é personal também, e ele ficou famoso, acredito, por causa da esposa dele e por causa da carreira dele na musculação. E isso fez com que ele abrisse uma academia em São Paulo, na zona norte de São Paulo, aqui perto, e minha rede social começou a subir, muitos seguidores. Eu não sei se tem professores de educação física, alguém formado, alguém estudando, legal. E eu gosto de falar nisso porque eu sei o peso que eu tenho hoje de levar a nossa profissão para frente. Não é só, beleza, o cara ficou famoso, o cara tem um canal, o cara tem um Instagram, o cara tá com patrocinador, legal, mas o que o cara faz para... Isso aqui está sendo gravado, né? Está sendo gravado pro meu canal, o canal da Magnata. Então isso vai pro canal de YouTube. Pô, o que é o canal de YouTube? A gente está com um canal de 4 meses e dá 4.000 acessos. Então são 4.000 pessoas assistindo isso que eu estou falando agora. Ó o peso das costas de falar uma coisa de qualidade, uma informação legal. Só daqui 10 anos o cara entra e fala, puta, que cara só fala besteira. O cara é louco, o cara está denegrindo nessa área. Então é bem pesado, eu sei do peso disso e pretendo melhorar cada vez mais para levar a nossa área cada vez mais para longe. Então o que eu vim apresentar para vocês? Beleza? Então o que a gente tem que tentar entender na realização do exercício em si? O que é um movimento da musculação? O que seria um movimento completo? O que seria um movimento do começo até o fim, até o retorno da posição inicial do movimento? Então eu gosto de simplificar com a rosca, é bem mais simples, é bem mais fácil de entender. Vou ficar de lado para que todos consigam ver. Então essa é a posição inicial da rosca, direta, beleza? Esse é o movimento completo da rosca direta. Essa subida seria a fase concêntrica, né? A fase onde o músculo encurta, onde a origem e inserção aproxima, isso é básico para a gente que estuda. E a fase excêntrica é a fase onde alonga o músculo. Beleza, o que a gente tem que tentar entender nesse movimento? Eu acabei de mostrar um movimento completo. O que é mais comum da gente ver na musculação é um movimento incompleto, movimento parcial, ou um movimento que usa mais articulações para fazer o movimento. A anatomia humana, a rosca direta, ou o exercício para bíceps é uma flexão do cotovelo, então eu só uso o cotovelo. Para eu solicitar meu bíceps, eu só vou usar a articulação do cotovelo. Eu não englobo mais articulações, é um movimento monoarticular. Eu só uso a articulação do cotovelo. Então isso é um movimento completo da rosca direta. Ok. Então eu tenho que analisar qual é o ângulo que a minha articulação faz, que ela permite fazer, para fazer um movimento completo. Então qual seria o ângulo completo para essa articulação? Assim que eu descobrir qual ângulo que é completo, eu descobri um movimento completo. O quanto que minha articulação permite. É claro que tem pessoas limitadas, tem pessoas que têm problemas de flexibilidade, tem pessoas que têm problemas articulares, cirurgia, coisa do tipo. Mas, levando em consideração pessoas normais, que não têm nenhum tipo de patologia, eu entendi que isso aqui é um movimento completo. Dentro desse movimento, a gente tem que entender o que seria mais eficiente, o que seria mais intenso. O que vem escrito numa ficha de musculação? Vem escrito lá, séries de 4, 3, 5, não sei, de 12, de 10, de 8, isso é o que é mais comum a gente ver. Como que o aluno deveria identificar aquilo? Ele tem 12 movimentos para fazer. Beleza, se ele fizer isso aqui, ó, vão ser 12 movimentos, 10, 11, 12. Só que eu posso fazer isso aqui em grande amplitude, esses mesmos 12 movimentos, já vai ser mais intenso, legal, e a velocidade de executar isso. Se em vez de fossem 12 repetições, fossem quantos segundos você executa aquelas 12 repetições, seria muito mais intenso. Depois eu vou fazer uma parte prática aqui, para vocês verem na prática o que é a dificuldade de fazer um movimento do jeito perfeito. E lembrando que o movimento é sempre contínuo também. Aí entrou tudo que eu falei. A velocidade de execução e a importância disso para a intensidade do exercício. Então o aluno, a ficha vem o quê? Vem 4 de 12 com, sei lá, 1 minuto e 50 segundos de intervalo. Só que ele não consegue, às vezes nem respeita esse intervalo e ele não entende para que serve esse intervalo. Esse intervalo está diretamente relacionado à intensidade. Se você consegue descansar só 20 segundos e consegue fazer de novo,
É porque aquele exercício que você fez foi muito baixo, foi muito de baixa intensidade, não foi intenso o suficiente para precisar de uma recuperação de 1 minuto a 50 segundos, que é muito importante, está diretamente relacionado. Aí ele fala no final que exercícios explosivos, rápidos, eles acabam entrando diretamente na intensidade, acabam não sendo eficientes, além do que aumenta o risco de lesão, e muito. Então, o que é mais comum a gente ver? Uma das variáveis de intensidade na musculação. Todo mundo agora pensar e fechar o olho e pensar, puta, aquele cara que eu vejo treinar, pô, às vezes o cara é até fortão. O que ele é mais comum ele fazer? Muita carga. Se você analisar o tanto de amplitude que ele está aproveitando do exercício dele, é muito baixa devido à carga ser muito alta. E, na verdade, não está sendo tão intenso quanto aquele cara que vai lá, faz a velocidade dele, bonitinho, e realmente está sentindo. A gente gosta de falar na musculação, é mais comum o sentir. Eu estou sentindo o que eu estou fazendo. Na verdade, o sentir é você conectar o seu cérebro com o que você está fazendo. Quem aqui nunca foi treinar e, sei lá, o treino foi de 20 minutos, ou um exercício já acabou com você, putz, aquele exercício hoje eu senti muito. Por que você sentiu muito? Talvez porque a conexão do seu cérebro com o seu músculo, que é um estímulo neural, estava bem ligado. Você estava bem concentrado, você estava pensando no que você estava fazendo. E para pensar no que você está fazendo, você está pensando na concêntrica, pensando na excêntrica. Você está pensando na velocidade. Se ao invés, eu tenho certeza, se eu chegar para qualquer um que está treinando e falar assim, ao invés de você só subir e descer, tenta subir em 2 segundos, pensa em subir em 2 segundos. Então, só da pessoa parar para pensar no que ela está fazendo, já vai ser mais intenso. Então, você vê muita estratégia de super slow ou velocidade, desce em 2, sobe em 1. Por que isso? Porque faz a pessoa pensar no que ela está fazendo. É inadmissível uma pessoa que vai treinar, senta no aparelho e só faz. Na verdade, ela está se exercitando, ela não está progredindo, não vai ter progressão. Beleza, então a gente descobriu o que é o movimento completo, a gente tem que pensar em todos os exercícios da musculação, o que é o movimento completo, usando toda a amplitude possível da articulação, que vai ser um exercício bacana. O que esse exercício tem que ter? Ele não pode ter pausa. Para eu deixar um exercício intenso, ele não pode ter pausa em momento nenhum. Ele tem que ser contínuo, porque cada pausa ou vai pausar na articulação, que vai dar uma pausa para o músculo, ele vai encaixar a articulação e vai pausar o tempo de contração muscular, ou ele vai parar, se for uma máquina, no tijolinho, ele vai parar de ter tensão. Ou, por exemplo, é comum, o cara fez um rap lá, o cara fez uma música no momento, que é bate no peito, desce, baixa a barra no peito. Esse bate a barra no peito é um intervalo. Porque se ele encostar, ele para de dar estímulo, nem que seja por alguns milésimos de segundo. Então, se o movimento vier bem próximo ao peito e sair e continuar, for contínuo, é mais intenso. Dá para usar a estratégia. Parar no peito e arrancar também é muito mais difícil, mas é muito mais difícil para quem? Para tríceps, por exemplo. Se eu parar no peito, a força que eu vou fazer para arrancar vai solicitar músculos acessórios e não o motor primário, que é o peitoral. Então, se eu estiver fazendo um supino e for um movimento completo, contínuo, sem pausa nenhuma, numa velocidade de execução, olha quanta coisa engloba o movimento. Uma velocidade de execução bacana vai ser muito mais intenso, ao invés de aumentar a carga. A gente tem que pensar, por exemplo, eu não sei se alguém aqui treina pensando assim, hoje eu vou treinar porque em 5 aninhos eu quero ficar legal e depois eu paro. Acho que todo mundo treina para treinar a vida inteira, né? Quer treinar, quer chegar lá aos 50, bacana, 60 anos, legal, saudável. Qual que é importante a musculação? E o cara não pensa, pô, eu estava lá conseguindo colocar 10, depois eu fui para 20, depois eu consegui botar 50, zerei a máquina. Cara, mas zerou a máquina? Em quanto tempo você fez essa execução? Qual que foi o seu intervalo? Porque é fácil você zerar a máquina e beber uma água, conversar com seu amigo, porque a recuperação do seu músculo vai ser maior, e aí você consegue fazer mais. Você fala, o cara então ele está numa guerra, né, de ego, disputando com uma galera. Na verdade, o esporte demora muito para ter resultado, e muito. E para ser um resultado bom e expressivo, sem nada que vai te prejudicar no futuro, precisa ser bem pensado no movimento desde o começo da musculação. Aliás, eu e o Ale estamos para começar um projeto novo. O Ale está com 31 anos, vai fazer 31 anos, então a gente quer mostrar o que é um cara de 31 anos que treinou a vida inteira sozinho, que acabou tendo algumas lesões. Então ele acabou complicando o ombro e a lombar. Ele não pensou ali quando ele começou há 20 anos atrás a treinar, quantos anos? Desde os 18. Desde os 18 anos que ele começou a treinar, 20 anos atrás ele começou com 10. E na verdade ele acabou lesionando alguns músculos que hoje pode complicar o resultado final dele.
pode prejudicar. Então a gente vai ter que fazer todo um fortalecimento, evitar exercícios, preciso analisar o tete a tete ali, treinando ele para ver o que prejudicou dele ter sido o cara sem orientação, que foi lá e treinou. A gente pensando numa academia como essa, por exemplo, os aparelhos são de ponta, os professores são de qualidade, são vários que estão ali para te ajudar. E aí o cara vai lá e ele, o cara tá do seu lado, ele tá para te ajudar, ele quer te ajudar. Vamos lá. Isso aqui é até interessante, mas não sei se dá tempo, eu volto aqui se der. E faltou slide, mas eu vou explicar. Então eu queria trazer um rapaz e uma garota para mostrar exercícios básicos. Eu acho que ela está mais... Tá de calça jeans, não? Eu? Não, tô de não? bem. Tá? E ele, acho bacana, o cara chegou fortão de regata, vai fazer. Então eu vou exemplificar com ele o que eu acabei de falar, tudo o que é um movimento inteiro, completo. Eu trouxe uma barrinha aqui, então seria o mais básico da musculação, seria um supino. O exercício, acho que é melhor fazer uma rosca direta. E mostrar o que é usar só uma articulação, isolar ao máximo o exercício, não englobando mais articulações, e a velocidade. Então eu vou mostrar cronometrando um exercício, em quantos segundos ele faria, sei lá, 20 repetições, colocar uma carga razoavelmente leve e dificultar aquilo. Então eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu era muito ignorante assim, e um professor me pegou para Cristo um dia, ele colocou 2 quilos na rosca, era menor que o peso que as meninas pegavam. E ele fez eu fazer aquele exercício, sei lá, em 1 minuto. E eu senti o meu braço que ficou que eu não conseguia estender. Ele causou uma inflamação tão grande no meu braço, eu me achava um marombeiro. Então esse cara ele botou já uma minhoca na minha cabeça. Então todo mundo que pegar um professor ali que te orienta ou te fala um detalhe, uma coisa que você começa a pensar durante o seu exercício, eu acho que é importante para progredir. Vamos lá, vou pegar ele aqui para Cristo. Qual que é o seu nome? César. César. Tamanho do César. O César dançou, ele já treinou ontem, ele falou, treinei ontem, o meu braço tá meio dolorido, vai dar pra fazer. Chega aí, César. Acho que aqui dá pra todo mundo ver. Não vou nem falar nada, ele vai fazer uma rosca direta do jeito dele, do jeito que ele está acostumado a fazer. Ó, quero que vocês reparem só no cotovelo dele. Tem que imaginar esse movimento, o que seria o mais difícil de executar. Então, da onde está vindo a força? Da gravidade, está vindo de cima para baixo. O que seria mais fácil para ele, assim que ele começar a cansar, o corpo dele vai querer ajudar a fazer o exercício. Então, o cérebro dele aprendeu que esse exercício é levantar a barra, automatizou isso. Só que indiretamente, para ajudar a levantar essa barra, alguns músculos vão começar a ser solicitados. O movimento do cotovelo dele vai começar a aumentar. Tá vendo esse tranquinho que o cotovelo dele dá para trás? É para fazer com que a barra chegue lá em cima primeiro. Então, se ele encurtar aqui, vai ser mais fácil esse movimento, que ficou menor o ângulo do que esse movimento. Beleza, pronto. Olha como começa a encurtar, fora que o corpo começa a balançar. Ele estava travado, parado. O corpo começa a fazer um pequeno movimento para tirar da inércia que é lá de baixo, que é mais difícil. Vê essa minúscula pausa embaixo? Também alivia o músculo. Beleza, daqui a pouquinho, né, dá um intervalinho, senão te mata. A gente vai fazer um movimento um pouquinho mais perfeito, um pouquinho mais cadenciado, sem pausa nenhuma, sem balanço nenhum. Eu quero que você se concentre no seguinte: esse movimento minúsculo de balanço não vai existir. Travado, para que acontece? Para acontecer isso? Joelho flexionado. Se ficar estendido é mais fácil, flexionado você dá uma base firme, beleza. Tranquilo? Esse cotovelo não é nunca que ele vai vir para trás, ele vai travar aqui. Eu gosto de travar ele do lado do corpo porque não deixa, tá? Não deixa balançar, não deixa roubar. O ombro você não usou, mas se eu botasse mais carga, provavelmente vem um movimento de ombro. Acho que ele já sabia que eu ia testar ele no ombro. Primeira coisa, só que ele não percebeu que o cotovelo dele veio um pouquinho para trás e acaba encurtando. Eu não vi que hora eu comecei. Vamos lá, vamos descansar um pouquinho mais, senão também é exigir demais. Cara. Pô, é fácil, cara. O cara faz 50 repetições, depois botou mais cara, o cara matou o cara. Não quero que seja isso. Academia, todo mundo.
Cara, eu não acho que seja errado, mas eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Eu acho que a gente tem que pensar com 40, 50 anos como vai ser o seu treino. Será que esse treino de beleza, eu tinha força, legal, na época eu pegava não sei quanto, será que vai ser produtivo? Acho que dá para alcançar o mesmo resultado sem precisar fazer tanta força. Vamos lá. Beleza? Só um pouquinho, fecha um pouquinho de pegada. Ó, se você quiser ficar até de lado, dá para ver se eu estou dando aquilo que eu falei. Beleza? Deixa eu posicionar para vocês. Tirar. Abre esse peito. Beleza. Vamos lá. Subiu? Legal, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Subiu. Por quê? Porque se ele descer tudo, ele vai dar uma descansadinha. Outra coisa, aquela conexão do cérebro, ele precisa pensar no que está fazendo. Eu não posso ver um músculo que para de contrair em algum segundo, em algum ângulo do movimento, porque algum ângulo do movimento vai perder a tensão que está grande, por exemplo. Se ele passar de um ângulo de 90 graus, a força da gravidade vai parar de agir por algum momento, então a conexão do cérebro dele tem que ser maior. Naquele momento de pausa, de perda de tensão da gravidade, ele mesmo vai ter que contrair. O conteúdo já ficou bem mais travado. Beleza. A amplitude continuou grande. E a gente vai começar um pequeno balanço. A ver um pouquinho mais de dificuldade. Então aquilo estava fácil, a velocidade de execução. Imagina se eu mandar você descer em 5 segundos agora. Segura, 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 segura. Só que segura contraindo. Isso. Quem vai frear vai ser o bíceps, que a gente transfere, a gente às vezes acaba nem percebendo, está transferindo a força lá para o tríceps. Às vezes quem está freando o movimento não é o músculo que a gente precisava. Para conseguir isso, vai precisar daquela conexão do cérebro. Beleza? Eu vou pegar uma menina para agachar daqui a pouco, que é um exercício básico também. Eu acho que a gente está podendo perceber um pouquinho mais na prática a dificuldade de um exercício um pouquinho mais cadenciado. Tá bom isso. Deu para identificar. Vou tirar só 2 centímetros. Beleza. Então, para entender um pouquinho do que eu falei na parte teórica, do que é um exercício mais pensado, mais completo, com menos pausas em alguns segundos. Claro que a carga estava leve, também não quero matar o cara. Vou botar um pezinho um pouquinho maior. A garota ali parece ser forte, a gente vai botar ela para agachar. O agachamento é bem fácil também de perceber. Vamos lá? Qual que é seu nome? Bia. Bia, vamos lá. Bom, minha categoria é não treinar a perna. Não treina a perna? Qual que é? Body fitness, né? Não treina a perna no pré, né? Off deve treinar. Vamos lá. Não está muito pesado. Como sempre, vamos lá fazer um movimento que ela está habituada a fazer. Eu nem vou falar nada, eu quero que vocês percebam aquilo que eu falei. Tente entender, vou perguntar para alguém aqui se consegue identificar alguma coisa do que eu falei nesse movimento dela. Tá pesado? Não, tá tranquilo. Depende de quantas você pega fácil. Vamos embora. Exemplifica. Tá. Postura boa, movimento teoricamente muito bom, perfeito. Agora, ela tem um encaixe do quadril, não sei se vocês repararam. Aliás, eu vou dar a dica, né? Exatamente, ela já sabe. Então alguém já corrigiu. Porque ela é uma atleta, ela provavelmente tem um treinador que deve ficar pegando no pé dela nesse sentido. Ótimo. Caramba, um ótimo treinador. Alguém conseguiu identificar alguma coisa, ou queria falar alguma coisa que conseguiu ver nesse movimento que teoricamente podia ser mais intenso? Ela fez um movimento contínuo, ela teve alguma pausa em alguns segundos? Ou ela fez de uma forma contínua, cadenciada, sem parar? Thiago, o próprio encaixe do quadril. O próprio encaixe do quadril é uma pausa, com certeza absoluta. É positivo? Algumas mulheres acreditam que sim, para o glúteo que encaixa, né, vem com espreme o glúteo. Eu acredito que não, pensando em quadríceps. Então a gente tem que pensar no exercício como um músculo motor primário. Se esse exercício é para o quadríceps, como que eu faço ele ser mais intenso para o quadríceps? Eu
tenho que pegar o ângulo que está solicitando mais quadríceps e ficar insistindo nele sem pausa nenhuma. Então, e a velocidade também. Então, subiu e encaixou o quadril, relaxou o quadríceps, porque jogou a força para quê? Para a articulação do quadril que encaixou e suportou aquele peso. Como eu faria esse exercício mais intenso? Vamos lá. Beleza. Então ela mesma já sabe, vai ser difícil de corrigir, mas acho que ela Vai, consegue. o teu tempo, mas A base estava ótima, vamos lá. Eu não quero nem ceder essa tanto, porque eu quero isso e nem pausa em cima. Vem, desce. Desce. Viu que ela acelerou o movimento? Por quê? Porque tá ficando difícil. Agora desce mais devagar. Devagar. O que eu fiz? Se eu tivesse trazido um cronômetro e contado quantas repetições ela conseguiu fazer com aquela carga, ou chegado até a exaustão dela, ia demorar um pouquinho de tempo. E cronometrasse agora? Não tem como. O corpo começou a querer acelerar o movimento para vencer, para fazer mais. Então o nosso cérebro é condicionado a fazer muita repetição, ou a seguir aquela ficha que está escrito que tem que fazer 12, tem que fazer 15 repetições. E como que vai chegar até essas 12? Como que vai chegar até essas 15? Fácil. Chegou agora, beleza? Fácil ou difícil? Eu não posso conseguir chegar na 15ª repetição, 12ª, décima, o que for na ficha, de uma forma fácil. Se começar a ficar fácil, o que eu posso fazer? Eu posso eu mesmo dificultar. Se eu sentar no aparelho, claro que eu treino há bastante tempo, claro que eu sou professor, mas se eu sentar no aparelho e aquilo está fácil, alguém consegue... obrigado. Alguém consegue achar algum lugar, alguém que falou que você vai alcançar o seu objetivo de forma fácil, seja o objetivo qual for, a não ser que seu objetivo nem isso, se for só, sei lá, não é estético nenhum, eu não quero ganhar músculo nenhum, eu quero manter o que eu estou. Pode ser, que do jeito que você fizer, mas sempre dá para evoluir, porque a coisa é gradativa, a musculação é uma evolução, todo dia você evolui um pouco. Hoje está fácil, amanhã vai ficando mais fácil, e quando você vai dificultar aquilo? Claro que o aumento de carga é progressivo, mas a intensidade do exercício vai depender do quanto você está disposto a dificultá-lo e a ter um resultado. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. O Rodrigo tem uma parte aí grande, interessantíssima. A gente tem um trabalho também em rede social. A gente tem um canal do YouTube, da Magnato Suplementos, do Ale. E acho que tem 8 vídeos, nossa, irmão. Tem mais uns 5 para subir. Então a gente começou a misturar um pouco do que é um nutricionista e o que é um professor de educação física falando sobre assuntos em comum. Então é muito comum alunos virem perguntar para mim sobre parte nutricional. Eu, sinceramente, eu não me interfiro, eu não falo. Senão, o cara vai conversar comigo, eu uso isso de exemplo direto. Vai descobrir que eu sou formado em medicina, nutrição, fisioterapia e musculação e educação física. O cara tem 4 cursos. Quantos anos o cara tem? 50? Quantos anos demora para se formar em medicina? Mais nutrição, mais educação física? E aí o cara sabe de tudo. O cara ele cura lesões, é posicionado na sociedade, né, então tem um valor legal. Então a gente tem vídeo bacana explicando sobre coisas que é em comum, coisas que perguntam para mim e eu acabo passando sempre para ele. Indico, uma que eu confio nele, acho ele muito bom. E outra que a gente tem um trabalho junto também que tá ficando bonito de ver. Então eu vou passar para ele, espero que vocês tenham gostado. Aprendi só um pouquinho aí, trouxe uma coisa bem curta para entender o que é um movimento, o que é uma coisa completa, bem cadenciada, com uma intensidade alta. Acredito que alguns já tenham, isso é tranquilo, fácil, mas acho que se levar para a sala de musculação, todo mundo consegue aproveitar um pouquinho mais no seu treino e torná-lo mais intenso, pensando só nesse detalhezinho curto. Tem muito mais variável de intensidade. Eu tinha trazido uma bacana, que é uma estratégia de treino, priorizando uma das fases que existe mais hipertrofia, isso em literatura, que é a fase excêntrica. Então, a fase excêntrica é mais importante, isso fica para uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por isso. Enemy, a friend of me, bitch, don't pretend to be. I'm strictly for the thug.